encantado, né, por esse convite. É, esse ano foi um ano muito feliz, né? Eu tenho que estar muito feliz, porque deu uma mudança muito grande assim, em todo o meu trabalho. É algo que eu venho persistindo durante muito tempo. Eu tive muito mais... Bati na porta por muito tempo, persistindo, e esse ano eu comecei a colher frutos, né? Quer dizer, comecei no final do ano passado, e esse ano eu tive vários sabores, assim, experimentei, né? Eu tive esse 13º salão, né, que eu passei e ganhei o primeiro lugar. Eu tive o Abre Alas na Gentil Carioca, que talvez seja atualmente o mais importante aqui do Rio de Janeiro, né? E acabei também de passar em outro, né, em São Paulo, que é o de Ubatuba, passei também, que ainda vai ter o salão, ainda vou enviar o trabalho. Tive essa individual, porque me convidaram, porque o meu tema tem muitos mestrandos que estão fazendo em cima nessa área, né? E eu faço esse trabalho em cima dos garotos de programa, e é um tema recorrente, né, de várias teses de mestrado, e eles me convidaram, e eu fiquei assim, mas é para mostrar mesmo o trabalho? Eles falaram, não, sim, né, o curador falou sim, né, para mostrar, e a exposição, modéstia à parte, ficou muito bonita, ficou muito forte, né? Então foi um ano muito prazeroso, né? Mas a história começa bem mais lá atrás, e é uma história muito diferente, né? Bem sinuosa, bem complexa, né? Vamos dizer assim, né? E principalmente como é que entra esse caso com a pintura, né? É, porque eu experimentei muita coisa, eu caminhei por várias vertentes, assim, fiz gravura durante muito tempo, eu tinha um outro tipo de trabalho, eu persisti em várias coisas, e até chegar a isso que é o Paulo, entendeu? É bem diferente. Então, é um caminho longo, né? É uma trajetória bem mais complexa, né? Eu, para início de conversa, assim, sempre tive pintura na minha vida. Sempre fui uma pessoa que pintava, né? Sempre, mas eu nunca levei muito a sério para início de conversa. Assim. Não é que eu não levei muito a sério, mas é tipo assim, eu achava que a pintura era uma coisa tão grande, tão fabulosa, tão rica, que eu pensava assim, quem era eu na fila ali para ser alguma coisa com nomes como Portinari, já tinha ocupado esse espaço, Matisse, né? Goya, sabe? Eu pensava, quem sou eu para chegar perto dessa gente? Então, eu fui para outros caminhos, eu fui fazer outras coisas, né? E sempre tentando criar, mas sempre pintei. Então, eu nunca, por mais que eu tinha conhecimento e sempre estudando, teoria de cor, sempre ali permeando, e nunca me dei essa permissão de falar, eu sou um pintor, eu também pinto, entendeu? Eu fazia muita gravura, eu fazia uma gravura montada, uma gravura é, com encaixe, montava ela no espaço. Era um trabalho muito pensado, mas aquilo também me cansava, porque eu acho que não saía. Não era muito pensado. Eu fazia uma arte muito intelectual. Assim, é horrível falar isso, toda arte é intelectual, mas era uma arte, eu achava até um pouco sofrida, entendeu? Eu fazia uma arte muito... Eu não tenho a palavra, sabe? Assim, tentava uma coisa
sabe, botar num nível ali que não era muito eu, não era. Hoje em dia eu falo assim, não sou eu, né? É... E sempre por outros caminhos, né? Não, a pintura não era para mim, né? Tá, ok, não era. E fui caminhando e sempre estudando. Eu vou mandar uma figura aqui, por exemplo. Eu sempre amei muito aquarela, sempre amei muito aquarela e fazia muitos estudos com aquarela. Eu vou mandar umas figuras aqui para compartilhar. Miguel, por exemplo, isso aqui eram estudos que eu fazia, mas que eu fazia por fazer. Tem como compartilhar, Miguel? Isso. Isso aqui eram estudos meus que eu fazia e nunca levei muito a sério, entendeu? Eram trabalhos que eu experimentava muito cor, experimentava materiais, né? Mais gesto. Eram meus primeiros, né? Num sentido mais corpo, abstrato, né? Uma questão mais assim, em papel. Nunca encarei bem a pintura. Estão me ouvindo? Sim, Sim, estamos te ouvindo. Eu estou procurando a Tá. outra imagem agora. Bom, aí o que aconteceu? Eu fui me cansando, né? Eu fui me cansando da gravura, né? E eu fui sempre querendo experimentar. Eu comecei a entrar para a fotografia, né? E eu já estava cansado do trabalho em gravura que eu fazia, que eu apresentava mais nas exposições. Eu comecei a tirar uma foto e comecei a dar um basta nisso tudo. Foi uma época de um hiato aí na minha vida. Eu comecei a fotografar e foi quando eu comecei a fazer as séries mais eróticas. Eu fui fotografar o mundo que eu queria fotografar. Então, eu fui fazer séries com skatista na rua, eu fui fotografar os mototaxistas, eu fui fotografar os camelôs, eu fui fazer séries mais assim. A passeata, a manifestação, eu fui fotografar o o Dia da Consciência Gay, né? Vários temas assim ligados mais ao homoerotismo, que eu estava afim. E também começa a série Meninos, né? Eu vou resumir aqui a série Meninos, que é quando eu queria trabalhar com corpo masculino, mas seria fácil trabalhar com corpo masculino, entrando, procurando pessoas para posarem simplesmente, mas eu resolvi trabalhar com os garotos de programa, né? E eu vou trabalhar dentro dos clubes de prostituição. Eu entro lá, faço um acordo com eles, eles vêm me oferecer o programa, e eu falo, oh, eu aceito, eu vou te pagar o preço do programa, mas em vez de fazer o programa com vocês, eu quero fotografia. Então eu vou para a cabine, em vez de a gente fazer sexo, eu tiro uma bateria de fotos com ele e pago a eles pelo programa. E tem todo um acordo, eu conto para eles o que eu vou fazer com essas fotografias, que eu vou transformar em arte. Então fica uma questão muito louca, porque eles são postos assim, mas você vai usar em que essa fotografia? Eu falei, eu vou expor, né? E geralmente eles me perguntam, mas isso é arte? Aí entra uma questão da arte contemporânea, né? Eu falei, sim, é arte. Eu vou levar vocês para dentro de uma galeria de arte e expor o seu corpo, né? E é um trabalho bem conceitual, né? Porque no início eu não sabia bem o que eu estava fazendo, né? Eu não entendia bem se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo
errado, ou o que eu estava fazendo estava correto ou não, mas foi dando certo, eu fui fazendo, tu faz um, tu faz outro, e deu trabalhos como esse aqui, por exemplo, né? Que vem da série Meninos. Você enviou? Enviei. Tem uma foto um pouco erótica agora, gente, mas é uma Tudo das mais bem. brandas. Eu vou ver como é que eu vou ter que... Hum, Este. Este. Não, esse não, esse é a pintura. Ah, então, espera aí, vou passar. Isso. Está passando? Este. Isso, esse aí. Tá. Bom, com a série Meninos, muda muita coisa na minha forma de fazer arte. Abriu um horizonte, em vários sentidos. Né? Primeiro, a questão temática, a questão do corpo, a questão me cria um tema muito mais próximo, e vai abrir vários caminhos na arte. E cria uma forma de ver a cor, de ver a luz, de ver a forma, cria uma luz totalmente diferente. Eu passo, assim, em termos de ver de outra forma. A fotografia começa a me auxiliar dentro da pintura. Eu precisei dessa fotografia para encarar a pintura de uma outra forma. Tá? Como nós estamos tratando aqui de pintura, eu botei isso aqui para auxiliar, para começar a conversa da seguinte forma. Essa luz aqui, que é uma luz artificial, porque nós estamos dentro de uma cabine, não preparada, sem luz, de fotografia, sou eu, a câmera, o modelo e sorte, né? Então, vamos lá, tira essa foto. Aí ela começa cheia de claro e escuro, tem um tenebrismo aí que vai lembrar, remeter o quê? Ao barroco, né? De cara. E isso vai provocar isso aqui. Ó. Eu começo a produzir um tipo de aquarela que eu estava trabalhando, né? Que eu trabalhava com aquarela, vai produzir esse tipo de aquarela aqui, a próxima que eu te mandei. Esse tipo de aquarela. Eu saio daqueles exercícios abstratos, que eram puramente... e dou um outro foco na minha pintura. Ela passa a ser figurativa, eu me dou ao... me permito a levar um pouco mais a sério. Eu vou transcrevendo aquelas fotografias, né, em exercícios, no início, me iludindo que ainda estava fazendo exercícios, e vou usando eles como tema dentro das minhas aquarelas, e usando a mesma técnica que eu estava fazendo antes daquelas abstrações, né? E usando na aquarela, por exemplo. E vou ainda aproveitando esses exercícios de luz que eu estava usando na fotografia com o corpo humano. Tenebrismo, claro, escuro, sombra, tem todos esses elementos aí na fotografia. A nudez permanece, essa questão toda. Ainda não é o óleo, mas já tem têmpera, entendeu? Nesses fundos aí, e a aquarela. Então, o primeiro gesto assim da pintura que eu estou dando é em cima disso, né? Outro exemplo aqui. Aí eu já parto para fazer experiências em tela. Eu já começo... Foi o próximo? Mandei. Está chegando, Paulo. Oi? Está chegando, chegou.
Chegou? É aquarela, Isso aí é têmpera têmpera. Ah, e aquarela. tá. Tem uma sombra muito carregada, que vem um olhar, e paralelo eu estava fazendo fotografia. Então, a fotografia alimenta a pintura, assim como a pintura começou a alimentar a fotografia, porque conforme eu ia fazendo uma, eu ia fazendo outra. E o meu olhar para tirar as fotografias era extremamente pictórico, porque eu lembrava do que eu estava fazendo no ateliê. Para mim, recolher. Até a forma que eu botava esses modelos eram as formas que eu recordava da pintura. Então, uma coisa estava alimentando a outra, ficou paralelo. E depois vai entrar os bordados, né? Então, são três coisas que foram caminhando junto. Um trabalho vai alimentando o outro, né? E, paralelo a isso, né, entra também questões do retrato, porque eu começo também a fazer outra série que é retratando pessoas na rua, né? E eu vou pintando essas pessoas, que é uma coisa que eu amo muito, é pintar retrato. E eu vou captando, eu gosto muito eu uso uma teleobjetiva e eu tiro tipo um close-up assim na cara da pessoa, né? E eu também ia transportando para a pintura, né? Mas ainda estava dentro da aquarela e da têmpera. Até que eu fui me permitindo, aí eu falei, não, peraí, tem aqui mais retrato que eu quero mostrar primeiro. Ó, aqui ainda é a aquarela. Chegou mais. Chegou? Chegou. Olha, lindo esse. Muito mais, tem uma questão fotográfica, né? E a sombra, encarando a sombra, tem esses verdes assim que eu conseguia ver, né, dentro da sombra, né? É quando eu falo, eu vou dar um outro passo, né? Que eu vou encarar essa viagem a óleo. Porque tem uma coisa assim, por mais que eu sempre estive envolvido com a arte, eu não tive uma formação, vamos dizer assim, clássica. Eu não estudei pintura, entendeu? Eu sou meio autodidata, né? Eu sei as coisas, né? Mas eu não tive um professor de pintura, né? Eu tive professor de arte, eu estudei desenho, mas eu não estudei pintura, né? Eu aprendi muito pintura errando, né? Produzindo assim, estudando. E errando muito. Tem pinturas minhas que tem 10 pinturas por baixo, porque eu vou destruindo e construindo outras, né? Que não vai ficando boa, eu vou construindo outra, né? Aí eu vou. Talvez o meu caminho teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido uma formação mais formal, mas eu não tive. Ou talvez não, como o Márcio Mariano fala, não, talvez esse tenha sido o caminho certo que você percorreu, né? Aqui eu já vou dando meus primeiros passos dentro do óleo, né? Esse chega. Aqui. É.
aí eu vou abusando, né? Porque aí o óleo vai te permitindo algumas coisas que a aquarela não te dá de uma outra forma e o óleo te dá de outra, né? E eu muito travado, com medo imenso de mostrar no início, eu estava com medo de mostrar, assim, muito receoso, né? Sempre muito. Eu sempre sou muito crítico com tudo que eu faço, entendeu? Sou muito. Eu sou o maior crítico meu mesmo, entendeu? Assim. E aí foi fazendo, né? No início eu tinha um retrato mais, assim, foi paralelo, assim, um retrato mais. Eu nunca quis assim um retrato que deixasse de ser pintura, nunca não almejo que seja um naturalismo, mas ao mesmo tempo não embarco nesse nessa pintura de bonequinhos, né? Eu não gosto, é uma coisa que eu não sou chegado, né? Que agora está demais. São pessoas, às vezes eu pego pessoas na rua, né? Aqui é vários tipos, né? Essa aqui. Esse é ótimo. Esse está na exposição, esse último aqui que eu mandei. Chegou mais um? Chegou mais um. Esse aí o povo da arte adora, esse nego aqui, eles comparam com o plantador do Plantador de Portinari, café. isso. O Isso. pessoal ama esse quadro, né? Lembra muito mesmo, porque é Lembra muito, frontal, a cor, o lábio, o olhar. Né? e tem uma semelhança. Eu falei, é um trabalhador igualzinho, cara. Sim. Esse Só está que na urbano, né? exposição. Esse É. também. Esse aqui é de uma série que eu estou amando fazer. Tem uns amigos meus que têm uma barbearia aqui, porque eu sou do subúrbio mesmo. Subúrbio antes de ser modinha do subúrbio. Eu sou aqui de Coelho Neto, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Linha 2 do metrô. Aí eu fico com a minha máquina lá. Agora perdeu um pouco o charme, porque todo mundo já parece que já me conhece. Aí eles acabavam de fazer o corte de cabelo, tirava a foto. Aí eles ficam com essas caras assustadas assim na foto, ficam com essa cara meio assim de espanto. Aí depois eu transformava em pintura, mas agora não, agora eles ficam rindo para mim igual uns palhaços. Aí perdeu um pouco a graça. Mas antes dava essa cara aqui que eu adorava, olha só. Mas cara assim, meio assustado. Aí eu transformava em pintura. Assim, Aí, essa cara assim que eu achava o máximo, isso que eu achava bom. Parece que eles estão tão com medo da máquina fotográfica. E tem muito também, assim, do carioca, tem muito da cor, do jeito aqui do subúrbio. Os modelos são muito, né, muito aqui do subúrbio. É, é um, é, também tem essa questão, né?
Eu vou mostrar agora os quadros que estão na exposição da UERJ, né? No final, a gente comenta, Paulo, por não interromper seu fluxo, tá? Tá. Tá muito bom de ouvir. Tá tranquilo. E muitos são estudos, né? Esse aqui estava Bom, mostra esses. Esses dois aí que eu mandei. Peraí, vai Não chegar aí. chegou. Esses aí, tu vê que esse aí tem uma outra textura, né? Esses são os mais recentes, porque tem uns que são mais planos, esses aí tem, ó, por exemplo, esse fundo aí, é bem mais ousado, tem areia, esse fundo. Tem uma textura, esse quadro ao vivo é bem diferente, tem um impasto muito grande, umas pinceladas bem mais carregada. Outra coisa, uma pintura... tem a pintura por baixo, né? A camada de pintura a óleo por cima, né? A pintura mais rala por camadas, né, de pintura, essa manga, né, foi pintada, depois retirada a tinta para ver por baixo. Tem vários truquinhos que eu fui aprendendo e correndo atrás, pesquisando, lendo, né, por mim mesmo, né, procurando, por técnica mesmo, correr e pegar esses macetes que eu não tive, né, e fazer. Tem betume, você falou que tem graxa, betume. Betume, eu uso betume, que não é um material muito confiável, né? Que o betume me parece que nunca seca, né? Tem uma questão assim, Às mas vezes geralmente eu não. boto no fundo, Sei. né? Boto no Não, mas fundo, eu o não boto betume na seca. pintura, Sim. né? Eu boto no fundo que ele dá uma envelhecida, né? Porque eu não gosto muito, assim, eu tenho hoje ultimamente tem uma modinha aqui, eu não sei, eu vejo muito. Já reparou que eles pintam tudo bonequinhos azuis? Tem uma leva fazendo bonequinho azul. Eu, sabe, eu tenho uma ojeriza daquilo. Sempre, todo mundo parece que pinta bonequinho azul. Aquilo me dá um nervoso. Mas o bom é que essas pinturas também não têm planta. Ou espada de São Jorge. Tem um montão de gente fazendo espada de São É, Jorge. espada de São Jorge, planta. É porque a Andréia pinta planta, mas é outra coisa, Andréia. Porque tem uma figuração que chegou, que está rolando, que é... Eu sempre converso isso, às vezes, em sala de aula. É um rosto com uma planta, né? A espada de São Jorge. Isso já virou capa de livro, Isso. já virou um livro muito comentado, que eu me esqueço o nome agora. Foi premiado, ganhou o prêmio Jabuti, que tem esse tipo de figuração que exatamente eu não sei por que isso aconteceu e onde está localizado, mas é isso, Tem né? demais. É. Tem demais. Na Arte Rio estava cheio. Ah, Estava cheio disso. Eu estava num grupo de estudo com a Poliana Quintela e aí teve um comentário de uma aluna lá que falou: olha, eu gosto das suas pinturas, mas ela é muito certinha. Eu falo, tipo, porque era muito direitinha, né? Ela botou assim, tipo, muito corretinha. Eu falei, mas por quê? Sabe? Parece... porque, sei lá, parece muito certa, correta. não acho certo, correto, não. É uma investigação que lembra essa pintura que você falou, até barroca, o Caravaggio, o claro escuro, mas tem um outro contexto, uma outra visualização. Agora, o contexto, por exemplo, que você trabalha os modelos, tem a ver com os modelos de Caravaggio também, né? Porque ele andava também nesse mesmo sistema de procura de pessoas, vamos dizer, do povo ali, né? Da Do rua. baixo clero. Do... É, isso aí. Tem mais para a O, gente ver? o meu tema tá muito relacionado. Essas pessoas não são pessoas nobres, são pessoas, É. né? Teve duas pessoas, o Alexandre Morucci,
né? Ele falou uma coisa que eu não tinha sacado, que ele falou: se você puxar, né, tipo o Brasil dos viajantes, né, que eles Sim, corriam Rio de Janeiro e pintavam, né, aquelas pessoas exóticas, vamos dizer assim. Se você parar para pensar, tem gente que vai olhar essas pessoas aí como algo exótico, entendeu? sim, Parece um olhar o Brasil dos viajantes. Ainda, sabe, tem gente que ainda olha essas pessoas como o exótico, sim. né? É muito louco e é uma coisa linda, né? É muito doido como ainda há preconceitos. E o primeiro a falar essa questão do Caravaggio, né? Que eu acho até, eu fico até meio assustado quando falam isso, né? Foi o Thales Valoura, que ele fez a tese dele de mestrado era justamente sobre prostituição na arte. Então, ele escolheu 3 artistas e um deles era eu. E foi a primeira vez que cita isso, que as minhas fotos tinham esse olhar já de Caravaggio, que ele pega aqueles quadros daqueles meninos sensuais do Caravaggio, como ele se entrega naquelas telas, e os meus meninos também tinham aquele olhar sedutor, né, chamando, mas ao mesmo tempo era um olhar de fome, um olhar pedinte, um olhar, né? Ele faz essa comparação. Eu até me arrepio, né? Eu falei, poxa, é uma comparação que eu, como o artista que produziu, não fia, né? Eu não tinha, porque eu estava produzindo, eu estou na máquina do fabricar, Não né? sabia da dissertação dele, mas quando eu Não, olho, eu me lembro disso. É, outras pessoas estão vendo. O sim, Diogo, que foi o curador dessa exposição, viu isso também nas pinturas, né? sim. Por exemplo, esse retrato do negro maior, esse do fundo branco, não esse, o outro. Ele parou e viu, nossa, essa pinta no olho é muito barroca, né? Ele falou, isso aí é muito barroco para, né? É como é. Aí vai lembrar, e essas pinceladas, muito Franz Haus, né? Essa coisa que ainda é pintura, né? Sim. Não deixa de ser pintura, não quer ser naturalista, né? Ele é pintura porque é pintura, né? E não esconde que é pintura, né? Em nenhum momento. Aí, e isso é interessante. Aqui são muitas, né, Paulo? O pessoal diz que eu produzo bastante. Eu acho que eu tenho tão pouco tempo para produzir, gente. Eu queria A gente produzir pode muito entrar. mais. Você é professor, né? É, E tem essa função, né? tô também. Mas que é um outro universo, né? É. Que eu acho que nós todos que somos professores assim também temos que nos desdobrar entre a arte e essa função, né? Tem mais? Tem. Agora, deixa eu mostrar aqui. é, a outra parte seria as minhas experiências com corpo na pintura a óleo. Tá? Espero que vá. Peraí, Vai chegar. vai chegar. Ó, isso aqui já. Essas, Chegou? essa série É, aqui eu coloquei também na exposição. sim. Também provém da fotografia, entendeu? Tu sente que tem uma luz falsa, tá vendo? Sim. Não é uma pele natural, é uma luz falsa, um jato de luz. Isso é bem barroco, aquela luz intencionada, né? E essa tela que está recortada em cima de outra, né? Eu recortava, tinha uma coisa assim de recortar, porque bota numa moldura caixa, eu queria como se fosse um relicário, né? Uma coisa cortada, cortasse, tipo como se fosse uma sutura,
Sim. né, cortasse, porque como era o tema dos garotos de programa, né, eu estava nessa fase demais cortando, e às vezes tem muita coisa que eles falam que vem como uma navalha, sabe? Então eu estava muito envolvido nisso, e nesse período eu estava cortando as telas com uma brutalidade. Aí eu deixei esse corte, entendeu? Não queria botar na tela com chassi. Aí, peraí, deixa. Agora, como tem coisas mais suaves, vamos dizer assim. Chegou mais, espera aí. Tem que dar um tempinho para chegar. Essas são mais suaves. Essa eu vi Essa está publicada na no capa jornal. do Ilustríssima. É, a capa é do Ilustríssima, foi. É, do jornal. Sim. Foi a primeira vez que eu vi seu trabalho, porque eu tinha visto os bordados, né? É. O trabalho de pintura. Legal demais essa imagem. Essa já está mais calma, tá vendo? É mais. Essa não é Isso tão aí calma. foi. Essa foi comprada. Um cara veio de São Paulo para comprar esse trabalho. Sim. Que eu botei essa aí na rede, o pessoal ficou doido. Olha. Ele é muito abusado, esse trabalho. Sim. Assim, eu vou botar um aqui que já saíram da galeria por causa desse trabalho aqui, ó. Quer ver? Esse trabalho está na Galeria Modernista, aqui no Rio de Janeiro. Acreditam que já saíram da galeria. Um cara entrou, se recusou a entrar porque ele estava na porta da galeria. Ah, sim. Houve uma censura aqui também em Belo Horizonte, numa exposição, mas que não tinha nem metade do apelo sensual e erótico que o seu trabalho tem. Esse Isso aqui foi aqui. retirado? O cara mal viu esse trabalho, falou com a dona que se o nível era esse, ele não entraria de jeito nenhum. Essa é o aquarela. Sim. Antiga, mais antiga. Ah, já teve cada histórias assim, sabe? Nossa Senhora. Lembra muito... lembra você, né? Mas os trabalhos do Egon Schiele, sabe quem é? De quem? É um artista, não sei se é austríaco, Quem? Quem? Qual é o nome? Egon Schiele. Ah, Egon Schiele. Nossa, maravilhoso. É, Maravilhoso. mais o tratamento, a coloração, do que realmente a técnica, né? A Andréa Lana sumiu daqui. Temos mais trabalho, Paulo? Nós vamos encaminhar para mais. Ah, tem, mas já E, chegaram. e Espera aí. para completar, só vou dar uma ideia do que, para o povo entender, o que vai virar também os bordados, né? Sim, Ah, tem esse aqui que eu também acho importante, que eu também acho legal, mas os bordados, que é uma outra técnica, mas eu acho irmã, né? Que eu acho que é um tipo de pintura, desenho, também a fotografia, mas aí é uma coisa louca, porque você fica limitado pela técnica, sim. é muito doido. Você quer fazer coisas que você não pode fazer. Você já não pode fazer coisas, você tem que se limitar, mas Legal. Esses trabalhos que você mostrou na Leo Bahia.
Isso. Foi. Alguns sim. Esse aí foi vendido até Sim. lá. Dessa série, né? Dessa série. É. Outros foram vendidos lá na Zipper, na exposição. Sim. Bom, eu acho que eu mostrei um painel, né? Sim. Então, a gente interrompe aqui as imagens. Pronto, voltamos. Alguém... Paulo, eu gostei muito, principalmente do começo, como é que Ah, você obrigado. fala na sua investigação na pintura. Mas eu sempre falo que para aprender a pintar, a gente só aprende pintando, mesmo que tenha professores. Não,